Olá, 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 pessoal, tudo bem? Hoje, dia 16 de março de 2023, para você que está nos assistindo aí no futuro, para você que está aqui acompanhando ao vivo, esse é mais um episódio da nossa série Vida de Professor, que já na terceira temporada, e hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, alguém por quem eu tenho um carinho muito grande, alguém que vocês vão ver tem uma importância excepcional na minha vida, tanto profissional, acadêmica como pessoal, que é a professora Isabela Guzman Ribeiro do Vale, que foi minha professora de processo civil, professora de tanta gente aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu tenho absoluta certeza de que vai ser um bate-papo incrível e que nós vamos poder saborear muitas histórias da vida de professora da querida professora Isabela Guzman. Ela já está aqui conosco, eu vou recebê-la, espero que dê tudo certo. Fizemos um teste mais cedo, algumas pessoas acompanharam. Vamos ver se vai estar tudo certo aqui. Que vem, hein? Vamos lá no FPC. Grande Yuri. Da mesma maneira, hein? Semana que vem, Brasília, nosso grupo lá. Olá! Ah, Hum, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. E você? Tá ótimo. Sua imagem tá ótima, seu som tá ótimo. Não tá escuro, Melhor não? impossível. Não, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Então, tá. Bom, que legal te receber aqui. Você sabe como fiquei feliz quando você aceitou o meu convite. Eu sei que para você é a primeira vez, né, que a gente estava conversando sobre isso, Aham. mas fica tranquilo, vai ser muito legal, tenho absoluta certeza. E depois que eu comentei, Isabela, que eu ia te receber, nossa, eu tenho recebido uma enxurrada de mensagens de alunos, impressionante, assim, a quantidade de gente que gosta de você, e você sabe disso, né? A quantidade de gente que tem um carinho por você, e cada um com uma história diferente, cada um lembrando de passagens sensacionais na sua vida de professor. Aqui a nossa ideia, para quem ainda não conhece o projeto, que está chegando hoje, é conversar com professores de todos os lugares do Brasil, falando sobre a nossa vida de docente, a nossa vida de professor, contando histórias legais, histórias não tão agradáveis, enfim, para que a gente possa relembrar um pouco, né, Isabela, de tanto tempo de sala de aula e também dar uma mensagem para quem está aqui nos assistindo, ou ainda vai nos assistir. Essa live vai ficar gravada lá no canal do YouTube, vai ficar gravada também aqui no Instagram. Mas, obviamente, que não podia deixar de começar sem antes agradecer por você ter aceitado participar dessa série de lives. E queria já te passar a palavra, já te dando uma primeira pergunta. Eu queria que você pudesse, se possível, contar para a gente como é que a docência entrou na sua vida. E se você contasse um pouco por como é que foi e como é que é a sua vida de professora. Obrigado mais uma vez, querido. Bem, primeiro eu queria agradecer muito o convite que você me fez. Eu fiquei extremamente lisonjeada. Você hoje é uma pessoa que tem um destaque nacional, se projetou e é um orgulho para a Faculdade de Direito. E a gente também, assim, quando a gente aposenta, e a gente acaba achando que vai cair no esquecimento, né? E, então, o fato de eu ter sido lembrada e de eu poder trazer a minha experiência no meu período em que eu estive na faculdade de Direito, né, que foram quase 30 anos, e que me fez uma pessoa muito melhor e que me permitiu conhecer tanta gente bacana. Então, eu fico feliz de ter a oportunidade também de compartilhar e de dividir isso com você e com quem estiver entrando para nos ouvir. Na verdade, eu vou te dizer o seguinte, jamais passou pela minha cabeça eu dar aula. Eu sempre fui uma pessoa extremamente inibida para falar em público, desde o colégio. Então, quando eu estava no colégio, tinha que fazer trabalho em grupo para expor, eu me colocava à disposição para fazer o trabalho inteiro, mas na hora de apresentar, eu pedia para que alguém fizesse. Eu não tinha realmente desenvoltura, eu ficava nervosa, e isso me acompanhou minha vida inteira. Quando eu entrei na faculdade de Direito, parece que essa situação até se potencializou. Porque como eu tinha o meu pai como professor e as pessoas criavam uma expectativa em cima de mim muito grande, eu acabava me ficando mais inibida ainda. Eu nunca pensei em seguir a carreira da docência. E eu formei
a vida acabou me conduzindo para a advocacia. Meu pai teve um problema sério de saúde, eu assumi o escritório, depois ele retomou, e a gente se dava muito bem trabalhando junto. E eu fui me encantando, principalmente pelo direito de família e pelo direito sucessório. Mas o fato é que o que me motivou, aqui é uma situação engraçada. Quando entrei na faculdade de Direito, eu não tinha também uma vocação para o direito. Eu acabei escolhendo por não ter nenhuma outra aptidão. E quando cheguei no 4º período, eu queria largar a faculdade de Direito. Eu estava profundamente desanimada com aquelas disciplinas iniciais. Eu estava achando uma chatice. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a ter aula de Teoria Geral do Processo e Processo Civil, isso fez toda a diferença. Foi aí que eu fui me encantando pelo curso, que eu fui me apaixonando pelo curso de Direito. E exatamente em virtude dessa paixão pelo processo, assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a surgiu a oportunidade de fazer módulos de especialização na PUC de São Paulo, com a Tereza Alvim, com o Nelson Neri, de processo civil. E as aulas eram ministradas aos sábados. Então, eu saía daqui sexta-noite, tinha aula sábado o dia inteiro e voltava ou no domingo ou no sábado à noite. E aí fui me interessando muito pelo processo. O fato é que abriu a vaga sentou o professor Virgílio e abriu a vaga no concurso para Direito Processual Civil. E o papai, então, virou para mim e falou: minha filha, por que você não faz um concurso para a Faculdade de Direito? Você está estudando processo, você se interessa pelo processo. Eu falei: mas eu jamais, eu não tenho a menor condição de fazer concurso. Ele pegou e falou: mas eu faço uma coisa, por que você não se inscreve e pensa? Eu falei: olha só, então, eu vou me inscrever, eu vou vou verificar quais pontos, vou tentar me preparar, mas se eu achar que eu não estou pronta, eu não vou, porque eu não quero, na verdade, pagar mico, porque a banca era toda amiga do meu pai. Eu falei: eu não vou fazer isso. O fato, assim, acabou que eu me preparei e tudo, e falei: não, vou tentar. Então, foi a época que fizemos concurso. Eu, Mônica, Flávia, e aí outros candidatos, a Marta Alfield, que hoje é juíza, enfim. A primeira colocada ficou. E aí, na verdade, até assim, quando eu caiu meu ponto, nossa senhora, quando caiu meu ponto, embargos à execução. Eu fiquei tão nervosa, montei a minha aula, mas vou te confessar, eu preparei uma aula, mas eu falei: pai, eu vou te dar a minha aula, tá? Você faz suas críticas. Ô, Marcinho, eu dei tantas vezes a minha aula com meu pai que eu parecia um papagaio. Eu me senti um papagaio. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu fiquei mais nervosa ainda, porque o Paulo Castelões levou a turma inteira para assistir minha aula. Nossa, para assistir às aulas. Porque ele ia falar sobre isso. Ele falou: não, então vamos aproveitar o concurso da Isabela. Nossa, aí que eu fiquei assim, desnorteada. Mas o fato foi que, nesse concurso, passou a Flávia em primeiro, a Mônica e eu. E só tinha uma vaga. A Flávia entrou, mas depois eu e a Mônica ficamos esperando, não tinha ainda perspectiva de vaga, mas depois surgiu a necessidade de contratação de professor para o núcleo de prática. Na época a gente só chamava de escritório escola, porque ele estava na iminência de fechar, não tinha professores que pudessem assumir. Então o Ronaldo Borges de Matos, ele peitou o reitor no sentido de que, se não houvesse a contratação de professores, o escritório escola iria fechar as portas. E aí, então, surgiu a oportunidade de eu entrar. Eu e Mônica entramos como professoras substitutas e ficamos lá até que entramos em 93. E em 95 surgiram novas vagas. A gente já tinha pedido a prorrogação do concurso e aí a gente foi finalmente nomeada. Então, eu acho que é por isso também todo o meu carinho e amor pelo escritório escola, pelo núcleo de prática, porque é ali que eu comecei. E dali eu nunca mais saí também, né? Tem isso. Graças a Deus pra gente, né? A coisa
aconteceu assim de uma forma muito inesperada na minha vida. Não foi programada, não envolveu uma vocação, um desejo inicial. E quando eu me vi como dando aula, eu fui me envolvendo cada vez mais e sou grata ao incentivo que eu recebi do meu pai, porque realmente me fez muito feliz no meu exercício profissional, entendeu? Foi muito Legal. bacana. Não. E eu já contei essa história para muita gente, mas aqui, né, a gente nunca sabe quem está nos ouvindo, e eu quero fazer questão de realçar a Isabela, pessoal, foi a minha primeira professora de processo civil, né? E então, se houve as críticas que as pessoas fazem hoje a mim são minhas, mas se eu posso ter algum tipo de elogio, é porque eu tive excelentes professoras, e a primeira delas foi no quarto período, a professora Isabela. Eu confesso que também estava nessa situação que você mencionou, Isabela. Também achava a faculdade, não achava a faculdade estranha, eu achava ela diferente do que eu imaginava. Porque Uhum. realmente as matérias introdutórias, as matérias iniciais são muito teóricas, né? Embora eu até tivesse uma aula ou outra que me chamava mais atenção. Mas, de fato, quando eu cheguei no quarto período e tive aula de teoria geral do processo contigo, isso foi em 2001, salvo engano, acho que 2001, aquilo mudou de forma muito completa como eu via a faculdade, como eu imaginava as coisas, embora eu não tivesse a menor ideia do que era um processo, Aham. do que era. Eu não tenho advogados na família, não tem ninguém que me inspirou, realmente foi uma questão que eu acabei caindo por ali. E quando eu assistia as suas aulas, eu ficava impressionado a quantidade de informações que você conseguia passar em um período de tempo tão curto, de uma forma tão profunda. E aquilo eu ficava realmente abismado. Eu falo, como é que pode alguém conseguir saber tanta coisa assim? Conseguir saber passar tanta coisa assim, com tanta didática, com tanta leveza, com um sorriso nos olhos, que os seus olhos sorriem para a gente quando alunos, né? E isso era muito legal. E os seus alunos que estão aqui nos ouvindo sabem exatamente o que eu estou falando também. Então, eu mais uma vez eu quero contar essa história porque, de fato, para mim é muito importante a sua presença aqui e também, claro, foi muito importante na minha vida como aluno e depois como seu colega de departamento, como seu colega de faculdade, como seu chefe de departamento e todas as outras coisas assim. Mas a gente vai chegar até lá. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta de que se desdobra em duas. Na Hum. verdade, primeiro, eu queria que você pudesse, porque a minha ideia com essa série de lives, que começou lá em 2020, era também que a gente pudesse homenagear professores e professores que, em alguma medida, nos inspiraram. Então, eu Aham. queria que se você pudesse citar um ou dois, enfim, que em alguma forma te tocaram. Algumas pessoas com quem eu converso aqui mencionam professores lá do ensino infantil, outros mencionam professores do pós-doutorado. Então, não interessa quem, não interessa quando, interessa que aquela pessoa tenha tido algum sentido para você. Então, se você puder mencionar e dizer o porquê, seria legal para a gente também. Na verdade, como eu acabei, como eu falei com você, claro, eu tive professores marcantes no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, mas em virtude da opção depois pela carreira acadêmica, eu entendo que fizeram diferenças aqueles professores que me despertaram o interesse pelo direito. E foi exatamente os meus professores de processo civil que mais me marcaram. Quando eu estava no quarto período e que eu comecei a ficar mais motivada, meu professor era o Ronaldo Borges de Matos. O Ronaldo tinha um jeito muito à vontade, informal, né? Porque a gente tinha uns professores, era muito diferente a minha época do que é hoje, a formalidade, o distanciamento, como que a gente tinha que se comportar com os professores. E o Ronaldo era uma pessoa muito informal, muito informal. E ele deixava a gente... Ele vinha também com toda essa experiência profissional, colocando em sala de aula, trazendo... Porque eu sempre falo, o processo, ele materializa o direito. É no processo que você vê o direito. Então, eu acho que é por isso que quando a gente se interessa, porque ali a gente começa a ver a operacionalidade do direito, que até então é tudo muito abstrato, né? E então, o Ronaldo Borges de Matos foi uma pessoa que teve uma importância muito grande para mim, porque me motivou a dar continuidade ao curso, porque eu realmente estava pensando em parar.
E depois disso, ele me deu aula. Havia TGP1 e TGP2. Então, ele me deu aula em TGP1 e parte de TGP2. E depois entrou o professor Medina. Que o professor Medina também foi uma pessoa que me encantou. Ele chegava, mesmo com toda aquela formalidade, ele colocava o que deveria ser passado, ele tinha uma sistemática perfeita, uma coerência na maneira de desenvolvendo os temas, e ele dava exatamente aquilo que ele tinha programado para a aula. Então, eu digo assim, não que eu não tive... Existiam outros professores, a gente falava, eu tive o Nelsinho, mas o Nelsinho, ele me despertava um pânico. Ele era um dos que me cobrava falar em sala de aula, aí que eu me inibia mais ainda. Assim, o que efetivamente eu sinto que teve um diferencial, não que eu não tivesse tido tantos outros professores que foram muito importantes, inclusive meu pai, né? Meu pai foi meu professor de Direito de Família, papai foi uma pessoa também muito diferente para a época, ele já era um professor completamente rompido com as formalidades, as aulas eram aulas, as provas já eram provas de consulta, ele não se preocupava com chamada, e ele tinha um tratamento muito próximo com os alunos, a relação dele era muito paternal. E eu acabei achando essa postura dele quando eu convivia com os alunos no núcleo de prática, entendeu? Então, eu digo que esses professores foram os que mais me marcaram durante o meu período na faculdade. Legal. Eu tive aula com o Ronaldo também, e eu me lembro, assim, você vai falando e vou me lembrando das atitudes dele, né? Eu me lembro que ele dava uns tapas assim, vamos, gente! E aí, vamos acordar! Né? E era muito engraçado. E depois tive a oportunidade de participar de algumas reuniões como aluno ainda no departamento, quando ele era o chefe, né? E eu me lembro claramente dele dando bronca em você, na Mônica, na Flávia, que vocês não paravam de conversar. E ele ficava, essas meninas não param de falar, meu Deus do céu. Era muito engraçado, de fato. Eu me lembro muito, com muito carinho dele também. Você chegou a ter aula com o Ronaldo? Eu achei que não Tive aula tivesse. com o Ronaldo. Tive aula no 6º período de processo de conhecimento com ele. Logo depois que a Flávia, né? Primeiro foi você, depois foi a Flávia, depois foi o Ronaldo. E aí no 7º período veio a Aline. No 8º período, quem me deu aula foi a professora Carolina, que era uma substituta, que hoje é promotora, que salvo o melhor juízo, acho que até da família do Ronaldo, né? É casada com o filho do Ronaldo, exatamente, E depois veio a Mônica dando aulas novamente, e aí já no núcleo de prática também, enfim. Então, tive aula. Acho que o Ronaldo foi meu único professor, porque todas as outras foram professoras. É engraçado isso, né? Porque nós temos um departamento muito feminino, né? Nosso departamento é muito feminino. Departamento muito feminino. E aí o Igor brincava, na época que nós entramos, ele brincava, falava que o departamento de processo tinha muita mulher, porque processo é receita de bolo, é igual receita de bolo. Não adianta ter bons ingredientes se você não tiver uma boa receita. Você não faz nada com isso. E aí ele disse que tinha muita mulher no processo. E olha que legal. Não, perdão. E agora, na semana que vem, dia 22 de março, né? Hoje a gente está falando aqui ao vivo, mas eu sei que está nos ouvindo aí no futuro. Hoje é dia 16 de março. Na semana que vem eu vou ganhar uma homenagem, que eu estou muito emocionado, de uma associação que foi formada há um ano, chamada Associação Brasileira Elas no Processo, a ABEP. É uma associação formada por professoras, por pesquisadoras, por estudantes, todas mulheres do processo, e elas escolheram alguns professores que, de alguma forma, ajudaram a ABEP a crescer. E aí vão fazer essa homenagem semana que vem lá em Brasília. E aí mal sabem elas que eu, na verdade, já sou completamente dominado pelas professoras, né? Porque foram elas que fizeram com que eu aprendesse o processo. Né? E é muito legal isso. Muito legal. Depois você me passa isso. Tá, pode deixar que eu te conto como vai ser. Vai ser bem legal, certamente. Bom, Isabela, eu queria te fazer, então, uma pergunta dividida em duas. Eu queria que você contasse pra gente um momento marcante na sua vida longa de professora, embora não pareça. A professora Isabela deu aula há muito tempo, gente, é verdade. Que te marcou positivamente aquele dia que você chegou em casa depois e falou, nossa, que legal que isso aconteceu. Pode ser no começo, no meio da carreira, enfim, não interessa. E um momento que eventualmente não foi tão agradável, alguma coisa que você talvez imaginou que fosse dar certo e não deu, que de alguma medida isso serviu também como aprendizado na nossa vida, porque a gente sempre está aqui falando bem de professor,
mas também nós sabemos que nem tudo funciona como a gente imagina, né? Então, se você pudesse citar os dois extremos aí, seria legal para nós. Bem, primeiro assim, como eu assumi a supervisão do escritório escola em 2000 e né, o cargo foi criado pelo professor Igor, e isso me permitiu ter assento no Conselho de Unidade. Como marcante na minha vida, eu acho que duas decisões importantes da Faculdade de Direito foram tomadas nesse período que eu fiquei, foram 16 anos de supervisão, e que decisões importantes foram tomadas e que eu fico muito feliz de ter participado. Primeiro foi a implantação do curso noturno, né? Quando era um desejo da Margarida e o Igor abraçou a ideia. Então, quando ele levou isso para o conselho, para votação, se a gente estaria de acordo com isso, implicaria em dobrar a carga horária de todos sem que houvesse qualquer alteração da remuneração. Então, eu fico muito feliz de ter participado desse momento tão importante da Faculdade de Direito. Também, quando implementado o Reúne, na época da direção do professor Marcos, em que também nós discutimos muito e havia toda aquela intenção de ampliar a universidade pública, expandir a universidade, incentivar o número de evitar a evasão, incentivar o maior número de pessoas a ter acesso ao ensino público. Então, quando nós optamos em aderir ao Reúnico, claro que isso traria vantagens para a Faculdade de Direito, aumento de número de professores, na estrutura, mas, para mim, eu tive esse olhar de permitir que mais pessoas pudessem estar próximas do ensino de qualidade, um ensino superior público. E aí nós ampliamos, então, para 10 vagas diurno e noturno, primeiro e segundo semestre. Então, isso proporcionou um número grande de alunos a entrar. Então, esses foram, talvez, os momentos que eu digo de repercussão que eu pude estar presente. Mas, claro, vivi também momentos que eu fui muito acolhida, que eu me senti muito acolhida pelos alunos. Eu acho que eu criei muitos laços, eu fiz muitas amizades e eu encontrei muita reciprocidade nos alunos. Então, houve um momento, teve uma situação, por exemplo, em que, não sei se você se recorda, quando a gente estava naquele furacão da mudança na eleição da Faculdade de Direito, em que a a professora Aline participando, eu me recordo que no dia em que foi marcado um debate para as duas professoras participantes, né, a professora Aline, no momento, o anfiteatro lotado, porque eu nunca vi uma participação tão grande dos alunos, uma mobilização tão grande, seja a favor de um lado ou de outro, mas eu me recordo que no momento em que eu entrei no anfiteatro, eu me deparei com uma carta que estava sendo distribuída, tecendo uma série de críticas ao núcleo de prática. Enfim, aquilo me desarmou, entendeu? E eu tinha me afastado do núcleo de prática para um tratamento de saúde, e como eu fiquei me afastada, o que a carta retratava é que teria sido feito nos 7 meses de afastamento, e não foi feito em anos. Aquilo, eu te confesso que eu fiquei assim, arrasada. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei arrasada, no momento em que o debate aconteceu e que a professora Aline levantou para falar sobre o escritório escola, houve uma reação do anfiteatro a meu favor. Os alunos levantaram e aplaudiram, então aquilo me confortou de uma tal maneira que eu vi o quanto que eu era estimada, entendeu? Porque eu sempre defendi o núcleo de prática, eu sempre achei crucial a atividade desenvolvida, então aquilo me acolheu muito, sabe? Esse foi um momento que me marcou. Um outro momento também que me marcou, ligado ao núcleo de prática, foi no dia em que houve a mudança da Rua Santo Antônio para a Independência, em que eu recebi a notícia, no sábado de manhã, que a gente teria que fazer a mudança à tarde. Eu sozinha, eu até pedi a minha ajudante, as minhas filhas, eu falei, gente, eu preciso que vocês me ajudem, porque como é que eu vou fazer sem ninguém? Falei, como é que eu vou fazer uma mudança de todo o núcleo de prática? E aí, nesse momento, eu conversei com o Fernando Guilhom. O Fernando falou com o pessoal da Colute,
Na hora que eu cheguei, eu estava no escritório escola, iniciando, começando a embalar as coisas, quando eu vi, a Colute toda chegou. Foi um número de alunos enorme, todos eles me ajudaram a fazer a mudança, encher caixa, carregar livro, isso num sábado, quer dizer, não teriam essa obrigação. Então, eu vi o apreço deles, entendeu? A gentileza comigo, a solidariedade pelo momento que eu estava vivendo. Então, esses eu acho que foram momentos muito marcantes. E eu te confesso que eu não chego a ter assim, você teve momentos que você ficou desagradáveis? Não, eu não cheguei, eu acho que eu não vivi momentos desagradáveis, né? Eu falei, quando a gente começa, eu tive momentos, logo no início, com vontade de desistir. Porque a gente tem muita insegurança, né? O papai ainda brincava, ele falou, minha filha, olha só, quando a gente começa, o tempo é grande, mas você vai ver que o assunto acaba. E às vezes, mas depois você vai ver que tem assunto e o tempo não é suficiente. Então, eu tive uma primeira turma, porque eu fiquei no escritório escola, depois é que eu entrei para a teoria geral, no lugar da Flávia. E eu tive uma primeira turma, que hoje, grande parte deles são juízes federais aqui. Olha, eu fiquei tão acuada. Porque assim, eles faziam umas perguntas, eu me sentia insegura para responder. E ao me sentir insegura, eu falei, meu Deus, eu não tenho preparo nenhum para estar aqui. Aí um dia eu sentei, chorei, falei, eu vou largar isso tudo, eu não tenho jeito para isso. E depois aí eu falei, não vou largar, eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir me sentir com conteúdo, com capacidade. Então esse talvez tenha sido... E foi a primeira turma. Eu fiquei tão nervosa. Na época a FAI era escrita, a FAI era a gente fazia chamada. Eu estava tão nervosa no meu primeiro dia que eu tive que levantar, porque a minha mão não conseguia fazer a bolinha. Então, eu acho que isso me incentivou, isso me motivou a estudar e a buscar passar segurança naquilo que eu estava tentando transmitir, entendeu? Então, acho que foram esses os momentos que mais marcaram. Eu tenho a alegria de ter direta e indiretamente sido influenciado por esses momentos, porque, como você sabe, e muitos que estão aqui também sabem, eu fui o aluno da primeira turma do curso noturno, né? Então, essa decisão que você mencionou fez toda a diferença na minha vida. Eu tenho absoluta certeza de que não fosse a criação do curso noturno, eu talvez até um dia viesse a fazer direito, mas não seria como foi, né? Não teria certamente o impacto que teve na minha vida. E eu me lembro também muito desse dia que você mencionou, do debate, né? Eu tinha acabado de voltar de Portugal, eu estava morando lá por um tempo, e eu cheguei meio que nessa turbilhão de emoções que foi aquele período eleitoral. E eu me lembro claramente desse grande impacto que foi todo mundo te aplaudindo, como de fato deveria ser, né, realmente. Foi muito legal, de fato. Eu queria te contar um outro momento, e esse você não vai se lembrar, mas que para mim foi muito marcante. Eu já estava prestes a me formar, e aí abriu pela primeira vez a possibilidade de ter o treinamento profissional, o TP. E eu me lembro que eu estava no núcleo de prática jurídica, eu ficava ali, eu adorava ficar ali, eu com a minha dupla, que hoje é um procurador do INSS, o meu grande amigo Álvaro, não sei se você vai se recordar dele, e eu ficava então muito tempo ali, mais até do que eu precisava, porque eu gostava, eu sempre gostei de advogar, eu achava aquilo muito legal. E eu me lembro, você disse, tinha uma meia dúzia de pessoas que falaram, olha, acabou de abrir um programa novo e as pessoas que têm interesse podem participar. E aí eu fiz a seleção, eu fui aprovado, então eu pude ficar ainda mais perto de você. E eu me lembro de uma vez, eu fazendo uma petição que eu tinha estudado muito, era super rebuscada, porque a gente, quando é aluno, acha que você tem que escrever difícil, que você tem que fazer petições longuíssimas, né, para tentar mostrar a erudição. E você sentou do meu lado, a gente imprimia as petições naquela época ainda, né? Você sentou do meu lado com uma caneta, um lápis, não me lembro, e começou a cortar, e cortava, e cortava. E meus olhos começaram a encher de lágrimas. Eu falei, meu Deus, ela não gostou de nada. E aí você depois falou assim, olha, Márcio, a sua petição está ótima. Só que, na verdade, não, o seu trabalho é ótimo, só que isso não é uma petição. Isso aqui é um trabalho acadêmico, isso aqui é um artigo que você eventualmente pode vir a querer escrever e tal. A sua petição está aqui dentro, mas nós vamos enxugá-la. E eu me lembro que ela tinha, sei lá, 12 páginas, ela acabou virando uma petição de 3, 4 páginas e que resolveu o problema e a gente conseguiu ganhar. Eu me lembro que era uma tutela provisória, na época se chamava tutela antecipada,
né, Aham. numa ação que a gente tinha no núcleo. E aí aquilo fez toda a diferença para mim, assim. E foi para você foi algo tão natural como era, porque claro, você fazia isso inúmeras vezes durante o dia, né? Certamente você fez aquilo e nem percebeu. E depois você saiu, eu olhei para o Álvares, meu amigo, e a gente Ah, estava assim impactado com aquilo. Eu falei, como é que ela conseguiu fazer algo tão complexo ficar tão simples em 3 páginas? Então esse é um dom que você tinha e ainda tem, claro. E isso para mim foi muito marcante. Eu me lembro claramente dessa situação, a gente sentado no antigo núcleo ainda, que não era núcleo, não era história escola, né? Paulo. Isso é muito legal e agradeço você mais uma vez por isso, porque isso para mim também faz muita diferença. Na verdade, assim, eu sempre, como eu trabalhei muito, seja com os bolsistas de treinamento profissional, né, com a prática, com o PARF. O PARF também foi uma coisa muito marcante na minha vida. Eu acho que eu tentei ter uma atuação para preparar esses meninos para um concurso e tudo. Engraçado, o papai sempre falava comigo, ele trazia uma frase do professor Francisco Morato. O professor Francisco Morato, ele foi professor da Faculdade de Direito de São Paulo, foi professor do meu avô, foi fundador da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, professor, então, na Faculdade de Direito. E o papai sempre fazia referência a uma frase do professor Francisco Morato. Ele falava o seguinte: a palavra sucinta, quando não encanta, tem a virtude excelsa de não fatigar. Não há direito que precisa de tanto espaço para ser defendido. E com isso, ele falava, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que ser direto, a gente tem que procurar trazer uma clareza para que o juiz não tenha desânimo de ler aquilo que a gente está colocando. A gente fica cansativo, a gente pega determinadas peças. Então, como ele trabalhava muito isso comigo, eu acabei também levando isso para o meu estilo no núcleo de prática jurídica, entendeu? Então, eu às vezes, e não jamais para magoar ou ofender, mas era isso, era tentar reduzir, enxugar, para fazer uma diferença do que seria um trabalho acadêmico, do que seria a gente estar ali efetivamente atuando, né, no processo. Então, E foi, foi faz esse. toda a diferença de fato. Então, acho que foi isso, né? Porque às vezes Preciso. a gente demais, e não, fica igual quando vem milhões de julgados, quer dizer, acaba que estende, fica enfadonho, e o que a gente não quer ser, que não leiam aquilo que a gente fez, Sim. né? E seu ex-aluno Luiz Eduardo, magistrado, está concordando aqui contigo. Então você vê que, de fato, né, os juízes também têm essa mesma ideia que você está mencionando, e Olha, claro, né, não há dúvida. tem um juiz aqui, ex-aluno da Justiça Federal, que um dia ele encontrou comigo e ainda pegou e falou assim: Isabela, quando eu pego uma petição que tem aí 70, 80, eu mando emendar sob pena de indeferimento por. Eu falei, não estou acreditando. Ele falou, faço. Você está achando que eu tenho tempo de ficar lendo aquela petição enorme? A pessoa tem que aprender a ser concisa, tem que aprender a ser objetiva. E foi uma das primeiras turmas que eu dei aula. E aí eu acho que é isso, né? A gente tem que tentar passar aquilo que realmente precisa ser dito, né? Enxugar. E aí, já que a gente está falando sobre isso, Isabela, eu queria aproveitar o embalo, porque a gente uma das coisas que os alunos sempre me perguntam, né, como é que eu consigo escrever? Como é que eu quero... você pode dar alguma dica como é que eu escrevo? Como escrever? E aí eu tenho feito essa pergunta para todos os professores com quem eu converso aqui. Alguns dizem que tem um método de escrever de madrugada, outros dizem que lê tudo e depois senta e escreve, outros falam totalmente diferente. Você tem alguma dica, alguma coisa que funciona para você quando você precisa escrever alguma peça importante, quando você precisa escrever um parecer, alguma coisa que você fala, isso aqui eu preciso sentar e estudar com calma, que é um trabalho acadêmico, um trabalho profissional que vai te dar realmente mais dificuldade. Você tem algum método que você possa nos ajudar aqui para a gente possa aprender também? Não, na verdade, sim. Claro que é muito diferente quando você para fazer algum projeto acadêmico, algum trabalho acadêmico, né? Que a sistemática é uma, que você tem que absorver o maior conteúdo possível, né? Leitura e artigo, e procurar como é que estão os entendimentos. É diferente
da forma como a gente faz numa petição, num processo, num recurso, ainda que seja uma peça que envolva uma discussão mais complexa. Mas o fato é que eu, às vezes, o que eu faço? Eu não consigo. Às vezes eu lanço as minhas ideias, daquilo que eu, às vezes, o que eu vou lendo, o que eu vou buscando, eu vou lançando aquilo e depois eu dou uma organizada, uma estruturada, mas eu tenho por hábito, por exemplo, eu não consigo fazer as coisas só numa tela de computador, eu tenho por hábito imprimir. Eu preciso pegar, eu tenho que ler. Isso me faz, por exemplo, perceber se eu estou sendo repetitiva. Eu tenho essa facilidade. Para mim, é necessário isso. Eu primeiro buscar informação, buscar conteúdo, colocar esse conteúdo, dar uma organizada nas ideias, mas depois tentar. Eu sou, assim, preocupada com uma redação que não seja repetitiva. Então, eu gosto de trabalhar muito com sinônimos. E ali, né, com papel, eu prefiro. Olha, eu acho mudar isso aqui para cá, trazer para cá. Eu sou da época do papel. Então, para mim, faz muita diferença na qualidade, eu acho que do que eu produzo, esse tipo de postura. Mas eu acho que é isso. Primeiro é a gente absorver, buscar informação, colher. Depois, a gente articular as ideias e dali começar a construir. Mas para uma execução final, é a mesma coisa com os trabalhos de aluno. Até quando eu participo de banca, eu não consigo ficar só com trabalho, eu preciso imprimir, eu preciso anotar. Eu tenho essa característica, entendeu? Eu também puxei um pouco de você nisso. Eu também gosto de ter o papel, principalmente para a hora de fazer apontamentos, eu também prefiro. Embora hoje em dia seja cada vez mais difícil, né? A gente tem que ler tanta coisa que às vezes não dá para imprimir tudo, mas eu também gosto mais do papel, de fato. Quantas e quantas vezes eu já fiz isso? A gente já participou, eu tive a alegria de ter participado de inúmeras bancas ao seu lado, né? E a gente estava sempre com um papelzinho ali anotando, né, as nossas observações. Isso realmente para nós, para mim, para você, faz muita diferença. Bom, Isabela, eu queria te perguntar uma coisa sobre sala de aula agora, porque muita gente que está nos assistindo aqui, alguém, quem sabe, no futuro, pode, quem sabe, ser professor também, né, ou está começando a carreira e tal. Eu queria que você contasse para quem não teve o privilégio de ser seu aluno, como é que eram as suas aulas, como é que era seu método de aula e de prova, se você tinha, eu sei, obviamente, mas eu quero que você conte como é que funcionavam as suas aulas, como é que você dividia seus conteúdos, enfim, conta um pouco para a gente aí de dentro de sala de aula, para quem principalmente não foi seu aluno ou quem foi e quer matar a saudade. Na verdade, como a disciplina, a teoria geral, né, uma disciplina propedêutica, e que o aluno chega sem ter a menor noção do que é o processo, eu não tinha muito como fugir de uma aula expositiva. Então, assim, eu cheguei a questionar, eu cheguei a conversar com alguns alunos se eu deveria mudar a minha forma de lecionar, porque eu chegava, era uma aula em que eu era expositiva, eu falava. O que eu tentava fazer era uma aula rápida, que você sabe disso, falava muito e rápido, eu ainda pedia que me policiassem para que se eu não estivesse sendo clara, prolixa ou rápida demais, eu não me importava, eu voltava quantas vezes necessário. Mas, então, a minha aula era uma aula expositiva, em que eu chegava e colocava alguns pontos, e daqueles pontos, então, eu desenvolvia o tema que eu iria abordar. A minha preocupação sempre foi tentar materializar o processo. E eu sempre falava, né, no início, que como eles vinham convivendo com direito material, o processo era uma novidade para eles. E era muito difícil, a não ser trazendo casos práticos, eu explicar o que era uma petição, o que era uma citação, enfim, o que era uma marcha processual, o que é um trâmite, né? Eu sempre brincava para gente, o processo é uma estrada, ele vai caminhando, fase por fase, enfim. Então, eu tentava trazer muito a minha experiência profissional, muitos casos. Depois eu comecei a fazer o seguinte, eu não jamais
em relação às minhas provas, às minhas avaliações, eu jamais tentei assim, extrair o conteúdo com perguntas, o que é isso, o que é aquilo. Então, as minhas provas sempre foram julgados, decisões. Eu achava importante que os alunos se familiarizassem com a linguagem jurídica, então eu apresentava julgados para que eles identificassem, por exemplo, na parte de princípios, princípio violado, né? Enfim. E aí, quando para que o aluno se sentisse um pouco mais familiarizado com essa linguagem processual, eu tentava fazer, em determinados momentos, trabalhos, fazia grupos, eu levava julgados, decisões, levava casos para que eles debatessem. Depois eu passei até a adotar isso como uma parte de avaliação também. Determinados temas, eu repartia as minhas disciplinas em três partes. Uma parte de avaliação, de prova, uma parte de trabalhos em sala, depois outra avaliação. Então, eu não tinha muito como fugir de uma aula expositiva. Não tinha mesmo. Mas o que eu tentava fazer era isso, era trazer a prática para dentro de sala de aula, para que eles pudessem conseguir visualizar um pouco o processo. E logo eles falavam, o quarto do pânico, o processo é muito difícil. Eu dizia, gente, não é difícil. Vocês vão ver isso quando vocês chegarem um pouquinho mais à frente. É o fato de vocês estarem começando. A dificuldade é porque se trata do começo. Então, era a maneira que eu entendi que poderia tentar facilitar um pouco as coisas. Né? Agora, diferente a minha experiência em sala de aula da minha atuação no núcleo, em que eu fazia questão, quando possível, de sentar e atender com eles, para que eles verificassem como que era a minha postura no atendimento, o que era importante saber, o que eram os dados a serem colhidos, e depois a maneira como a petição, como o caso seria construído. Então, eram condutas distintas. E também com os parfistas, né? Com os parfistas também eu tinha essa preocupação de tentar deixá-los mais prontos para o exercício profissional, porque a gente sai da faculdade ainda muito cru, né? Então eu tive essas vertentes distintas. E as mensagens aqui todas comprovam que são ótimos métodos e ótimas avaliações. Todo mundo está aqui, que foi seu aluno, comentando. E aí, já que você falou de acompanhar o caso, e eu comentei uma memória que eu tive com você corrigindo minha petição, eu tive uma outra que não foi tão agradável assim, mas eu também não me esqueci. Fomos para uma audiência, eu me lembro direitinho, que era uma audiência de uso capião, salvo engano, na segunda ou terceira vara civil, e aí você me perguntou, olha, mas como é que está o caso? E eu falei, olha, o cliente aqui, o assistido, ele afirma claramente que estão presentes pressupostos para concessão do direito. As testemunhas, todas elas estão aqui já, eu já conversei com elas, sem instruí-las, obviamente, mas já elas realmente confirmam tudo aquilo que está na petição. Então, a audiência aparentemente vai ser tranquila. Havia um confrontante que não concordava um pouco, mas enfim, bom, chegamos na audiência, tudo aquilo que a gente imaginava, não aconteceu nada daquilo. As testemunhas ficaram completamente mudas na frente do juiz, não falavam nada com nada, se confundiram tudo. O próprio assistido também não sabia explicar direito. Enfim, não foi um desastre. Acabou a audiência, a gente no corredor do segundo andar do fórum, você me liga e fala assim, Márcio, que papelão que você me fez passar, hein? Você me garantiu que estava tudo certo o processo. Como é que acontece um caso desse? Falei, Isabela, te juro, por tudo que é mais sagrado, que eu também não sabia que isso ia acontecer. E aí eu me lembro direitinho, você muito bravo. Eu falei, como é que pode um negócio desse? Não é possível que você não faça. Aí eu fui, mostrei todos os meus relatórios para você. Você, não, então tudo bem. Então fomos dois, eu e você, fomos aqui enganados, vamos dizer assim, talvez ludibriados, não sei o caso, pelo assistido, que tinha contado uma história, que a gente ali acreditava, e quantas vezes também isso já não aconteceu, né? Mas isso me marcou, né? Eu aprendi muito nessa situação. Também. A prova oral, ela é uma das provas mais complicadas, porque às vezes você acha que ela vai ser assim,
esclarecedora e você se surpreende, porque a pessoa, às vezes, na frente de um juiz fica inibida ou não consegue falar aquilo que realmente tem de ciência dos fatos. Em contrapartida, já teve situações de eu chegar numa audiência, também do escritório escola, não esqueço disso, teve uma audiência que eu cheguei e falei, olha, a gente vai para constar, porque é uma causa que nós não temos a menor chance. Pois foi uma reviravolta, e os depoimentos foram maravilhosos, e enfim. Então, eu acho que a audiência é uma coisa muito incerta, a gente nunca sabe. Mas tem isso também, né? Às vezes o cliente acontece. Mas eu não me lembrava desse... Mas para mim foi marcante, isso que é importante, né? Que o aluno tenha aprendido ali na experiência, como você sempre fez. Eu queria agora te perguntar uma outra coisa, Isabela. Tem uma pergunta que o João, que foi nosso colega aqui como substituto, fez acima e eu guardei, que também tem a ver com o seu jeito de ser, né? Você, para além de professora, sempre foi advogada, você exerceu também alguns papéis na OAB, você tem atuação para todo lado, a gente vai ver, tá a Isabela aqui, acolá, nunca parou. Como é que você consegue ser tão multitarefas assim? Como é que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo e fazer tão bem como você sempre fez? Você tem alguma dica? O seu dia tem 50 horas? O que acontece aí que você consegue fazer isso tudo? Olha, eu vou te falar o seguinte. Hoje, eu ainda paro, eu falo, gente, eu não sei como é que eu dei conta, não. Porque eu tinha diurno, noturno, eu tinha escritório escola e tinha o meu escritório. E eu me afastei depois da supervisão para assumir a vice-presidência da OAB. E eu acho assim, eu chegava em casa, eu ia até tarde, domingo praticamente não existia na minha vida, eu me limitava aos sábados. Não vou negar que eu acho que a minha família ficou um pouco sacrificada. Para você, filho, né? A gente acaba, não tem jeito. Eu não me esqueço que quando eu passei no concurso, no momento em que eu passei no concurso, eu fiquei sabendo que eu estava grávida da Lívia. E ganhei a Lívia como professora substituta. O Ronaldo me deu 30 dias. Ele me deu 30 dias. Ele falou, você não tem licença maternidade, então você tem 30 dias para estrear de volta. Eu fiquei tão desorientada que o meu leite até secou. Nossa. Mas eu estava lá de volta. Então, mas eu acho que você entra numa dinâmica que depois você se adapta àquela rotina e a coisa flui e acontece e a gente consegue dar conta e as atividades se complementam, né? Eu sempre falei que para conciliar para mim o magistério com a advocacia foi determinante, fundamental na minha vida, porque uma coisa complementa a outra. Eu acho que o meu esforço do estudo que eu fazia para as minhas aulas, eu levava para a minha atividade profissional e, da mesma maneira, a minha atividade profissional eu levava para a sala de aula. Né? E por isso que quando chegou no final agora da minha carreira, em que eu acabei criando aquela disciplina envolvendo direito material, direito processual, família, sucessão, processo, eu acho que ali eu quis fechar, porque eu queria trazer, né? Não foi um grupo tão grande assim de alunos, foram só 2 semestres também, mas eu acho que ali eu queria compilar a minha vida profissional. Eu sempre fiz questão de dividir o que eu tinha de conhecimento, o que eu podia passar com os alunos. Então, ali eu acho que eu consegui fechar esse ciclo da minha vida nesse aspecto, entendeu? Eu acho que foi bem legal também. Quando a gente conseguiu fazer a aprovação dessa disciplina, eu imaginei que fosse realmente talvez até uma forma de um tributo à sua carreira na faculdade. E eu só lamento não ter podido assistir a essas aulas. Eu queria ter voltado a ser seu aluno para assistir essas aulas, que certamente foram maravilhosas. Mas bom, Isabela, a gente está caminhando. A gente está muito absorvida em isso. Quando você tem muita coisa para fazer, você vai dando conta, você vai fazendo, né? E a vida vai te engolindo, mas você segue. E assim eu consegui tocar esse período todo. Como diz a Bárbara aqui, ó, que foi nossa aluna, ligada no 220 você consegue, né? Você vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e funciona. Isso aí. Quem está aqui também já deixou uma mensagem que eu quero registrar, é nosso querido amigo Clevinho, que também foi meu professor, e o pessoal que também
e já participou aqui do nosso projeto, né? A live de janeiro foi com ele, então quem quiser depois assistir, é só chegar lá no canal do YouTube, @professor Márcio Faria, que tem lá a íntegra da entrevista que eu fiz com o Clevinho também. Isabela, a gente está chegando numa parte final, infelizmente, mas ainda dá tempo de eu te perguntar algumas coisinhas aqui. Eu queria que você pudesse contar para a gente alguma situação engraçada que aconteceu quando você estava dando aula, ou no escritório escola, enfim. O que, que você se lembra que naquele dia realmente foi muito engraçado e que você possa compartilhar conosco? Olha, eu me lembro um dia que eu estava aplicando prova. Você imagina, né? Já é aquela expectativa, enfim. Quando faltava mais ou menos uns 30 minutos para terminar a prova, acabou a luz. E alguns alunos já tinham terminado, outros estavam concluindo. Eu falei, eu não estou acreditando. Porque eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu peguei e falei, gente, por favor, vamos colaborar, vamos me ajudar. Todo mundo quietinho. Aí a minha sorte, que a minha sala era aquela primeira voltada para o estacionamento. Então, eu pedi um aluno que tinha terminado, eu falei, faz um favor para mim, joga o farol do carro na janela. Colocaram o farol do carro, os faróis voltado para a janela, os alunos com celular. Eu falava, gente, vocês têm que colaborar. Eu com vocês e vocês comigo, porque senão eu vou ter que recolher a prova e aplicar uma nova prova. Então, aqueles que já me entregaram, tudo bem, mas os que já estão terminando vão ficar prejudicados. Então, tem que haver uma colaboração. E aí foi uma situação, assim, atípica, né? Todo mundo fazendo prova com celular, mas se colou, eu não sei, mas pelo menos a gente conseguiu. Mas pelo menos funcionou e ficou para a história, né? E teve uma outra situação, essa eu não esqueci. Teve uma outra situação em que eu estava falando de independência do Poder Judiciário e garantias asseguradas aos magistrados, inamovibilidade, redutibilidade dos vencimentos, vitaliciedade. E aí, nessa explicação, eu começo a falar, por exemplo, imagina que você tem um processo de uma determinada vara ou numa determinada comarca que envolve um interesse econômico grande ou tem um interesse político, se você pudesse, por exemplo, deslocar o magistrado. E aí, eu solto uma cidade no norte de Minas, assim, tipo assim, um buraco. Márcio, um menino na primeira fila era da cidade. E gerou... Ficou todo mundo mudo, me olhando. Aí eu falei... Você nunca pode imaginar, né? Nunca, mas eu não falei assim, eu falei, sou até como pejorativo, porque é um lugar no norte de Minas, longe. Eu falei, imagina, te manda para tal lugar. Aí o pessoal ficou me olhando, eu sabia, eu peguei, fulano é de lá. Olha, eu não tinha como remendar, eu não tinha como consertar, entendeu? Eu peguei e falei, gente, foi só um exemplo. Eu para uma cidade... Você quis dizer que era um lugar longe, né? Eu falei, não tinha conserto. Agora Fazer o quê? já foi. Já né? foi. Administrar. Mas aí eu me lembro. Acontece, né? Ai, ai. Essas coisas acontecem. Você sabe que. Você sabe... Ai, o João está contando. Eu falava de manga. Já falei de manga também. Já falei de manga. Depois dessa situação, eu nunca mais fiz referência qualquer, porque Minas é um estado muito grande. E Minas, você tem muitos cantos de Minas. E aí eu me reportei em algum lugar no norte, né? Como se... Mas, enfim, fui infeliz. Eu falei, não tem como. Você sabe que... Oi? Acho que cancelou um pouquinho. E você sabe que mas agora melhorou. Você sabe que você me ensinou tanto que mesmo sem saber dessa sua história da luz apagada, aconteceu comigo a mesma coisa. Eu também estava dando aula e dando prova, e acabou a aula e a gente fez dessa maneira. Só que eu não tive essa sua ideia de colocar o farol do carro, que essa é melhor do que a minha. A minha foi de pegar lá os celulares, o pessoal fez isso. Na época ainda não tinha esses celulares de hoje, com lanterna, nada disso, né? Mas resolvemos assim, daquela maneira. Foi daquele jeito que foi embora. E aconteceu mais de uma vez até. Eu me lembro de ter acontecido tanto na faculdade. Faltava luz sempre, né? Ali era muito ruim. Acho que hoje já melhorou um pouco, né?
mas o campus ali chovia demais, chove demais, muito raio, né? Acabava a luz, e a gente tem que se virar como pode, né, Isabel? A minha sorte também foi isso. Foi uma sala no primeiro andar, exatamente aquela sala de esquina que me permitiu esse recurso, né? Que na hora eu pensei. A gente se vira como pode, né? Isso é que é a Como instrumentalidade das formas, né? e a gente rebola. É. Bom, Isabel, tem muita gente mandando mensagem aqui, muita gente que durante o nosso bate-papo veio aqui deixando o registro. Eu consegui alguns, outros não consegui falar de todo mundo, mas queria agradecer todo mundo que está aqui, todo mundo que passou pela nossa live, que deixou um comentário normalmente gentil, carinhoso para nós. Isso é muito legal, né? A gente rever os nossos alunos, ex-alunos aqui, profissionais, que, de certa medida, a gente, de alguma forma, conseguiu ajudar, influenciar. E aí, nessa minha derradeira pergunta, porque, como a gente sabe, prazo é prazo, né? Nós combinamos 1 hora de live, e, infelizmente, a hora passou voando, nós já estamos acabando aqui. Eu queria que você pudesse, nesse momento final, deixar uma mensagem para a gente que tanto aprende, tanto aprendeu com você, mas que quer e deseja ser professor. Aquelas pessoas que estão aqui nos ouvindo, que vão nos ouvir, sabe-se lá quando, nessa live aí, que vai ficar gravada, que tem o desejo de ser professor, e também aquelas pessoas que eventualmente já são professores, estão aí no começo de carreira, ou até um pouco mais avançado, mas que estão desanimados, que eventualmente acham que não era para ser. E eu queria que você pudesse dizer para todo mundo que tem esse sonho, que já exerce ou ainda vai exercer a docência, alguma palavra final para que a gente possa depois, de fato, passar para as despedidas. Bem, na verdade, assim, aqueles alunos que ainda no período da faculdade já sabem que têm a vocação ou a vontade de seguir a carreira acadêmica, né? Claro que nós teremos aqueles que hoje, em virtude da forma como há o ingresso nas universidades públicas, em que se exige, na grande parte das situações, uma dedicação exclusiva, o que é importante, claro, é mestrado e doutorado, e não interromper. Porque o aluno, quando ele já está nesse ritmo de estudo, o ideal é que ele termine a graduação, já dê início ao mestrado, termine o mestrado e já dê início ao doutorado, porque quando a gente, né, se você interrompe, você perde o ritmo. E às vezes surgem situações na sua vida que você acaba se afastando dessa qualificação, e que ela é determinante para a vida acadêmica. E eu posso falar isso pelos reflexos que eu acabei colhendo em razão dessa situação. Então, é determinante e que enverede por esse estudo, na pesquisa, na elaboração de artigos, porque isso tudo vai ser determinante lá na frente para o ingresso numa instituição pública. E claro que não quer dizer que você também não possa optar por uma instituição privada. Acho que é muito importante, por exemplo, ainda que você não opte por uma dedicação exclusiva, conciliar o exercício profissional com a docência, eu acho que completa muito. A gente nota uma diferença, aqueles profissionais que conciliam, há um diferencial na forma deles atuarem mesmo. Então, acho que pode ser, porque eu acho que é extremamente enriquecedor a vida de professor. Ela te força a estudar, ela te motiva, ela te faz conhecer muitos alunos. E quando você... E tem coisas que a gente vai colher no futuro, quando você vê o resultado de um aluno que... Você, por exemplo, alunos que se projetaram. Eu estava semana passada resgatando o Instituto agora, depois até converso com você sobre isso, numa conferência do Gregory, que entrou como desembargador do TRF, um espetáculo de menino, sabe? E aí você olha, sabe que você participou de alguma forma naquela formação. Então, isso é muito gratificante. E, claro, tem momentos de desânimo, tem momentos que a gente fica cansada, seja por uma sobrecarga, seja pela receptividade, porque, às vezes, você não encontra no aluno aquilo que você espera, mas isso tudo a gente tem que superar. São fases, né? Então, há momentos que a gente fala, puxa,
acho que eu não tô passando o que eu queria, acho que não estou tendo, não está havendo o interesse que eu gostaria. Então, isso afeta muita gente. Mas é preciso repensar e continuar. Então, eu acho que é isso que é importante. E pensar que é extremamente gratificante. Eu acho que é isso que é o mais importante. Eu fui muito feliz durante todo o meu tempo na universidade. Que legal. Bom, pena que na nossa live está chegando ao final, e pena que você se aposentou. Você sabe quantas e quantas vezes eu já lamentei, né, não ter a oportunidade de dividir o departamento, dividir a faculdade contigo, mas eu sei que era mais que merecido e eu sei também que a gente vai continuar ainda podendo se encontrar, podendo conversar, podendo trocar experiências, porque eu sempre digo, e eu vou aproveitar para terminar aqui, pelo menos de minha parte assim, né, eu sempre digo aos meus alunos, e também por influência de você, do Clevin, que esteve por aqui, da Aline, enfim, que nós temos ex-alunos, mas a gente não tem ex-professor. Né? Você sempre vai ser minha professora, e é por essa razão que eu também agradeço muito, né, a oportunidade de ter podido conversar contigo aqui, ter podido aprender tanto contigo durante a faculdade, depois da faculdade, e com certeza, mais ainda, mais à frente, a gente vai continuar nesse aprendizado. Isabela, muito obrigado de verdade. Eu queria deixar uma palavra final para você. Boa noite para todo mundo que nos assistiu aí, todo mundo que acompanhou. É sempre muito bom ver o retorno de vocês. Isabela, por favor. Mas é só isso. Por exemplo, quando eu tomei a decisão de me aposentar, até mesmo por causa dessas mudanças previdenciárias, que foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu não me ia ter me afastando da minha vida acadêmica, mas o fato é que a vida também ela é feita de ciclos, né? Então, você acaba... Hoje, por exemplo, eu acabei entrando na OAB, no conselho, o órgão especial, então a gente vai buscando outras coisas, enveredando outros caminhos, mas o fato é que o que eu tenho que deixar é que a escolha de ter participado da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Faculdade de Direito, eu acho que foi a mais importante profissionalmente que eu tive, né? Outro dia, por exemplo, recebi uma mensagem de um aluno que passou no concurso para juiz, e olha que ele já formou há bastante tempo, e a mensagem carinhosa do que eu signifiquei. Então, você ter uma importância na vida de alguém, isso é uma coisa maravilhosa. Então, esse é o legado que a gente colhe. Eu fiz muitos amigos, e eu falo que eu fui e sou muito feliz por ter tido essa oportunidade na vida. E agradecer a oportunidade de você ter me chamado. E como eu fico feliz também quando eu ainda sou chamada para as bancas de monografia, de trabalhos de conclusão de curso, porque isso me faz retornar, né? E dizer que eu fiquei realmente muito lisonjeada com a lembrança do meu nome. Que isso, eu que agradeço. Obrigado de verdade. Obrigado, fique bem. Pode ir comigo, você sabe, né? Porque se precisar, estou à sua disposição também. Um grande beijo, Isabela. Fique bem, boa noite, pessoal. Beijo. Todo mundo. Mês que vem a gente volta com outra entrevista, depois a gente traz outras histórias. Beijo para vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada, beijo.